Bate-papo, a alma desperta entre um amém e uma risada. Aqui a fé é compartilhada. Reza e resenha, fé que conecta. Bate-papo, a alma desperta entre um amém e uma risada. Aqui a fé é compartilhada. É conversa boa, é reflexão, é Deus presente no coração. Tema profundo, mais leve do bem. Vem com a gente, você também. Reza e resenha pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria. Reza e resenha todo dia. Reza e resenha, fé que vira conversa. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reza e Resenha. E hoje a gente tem um convidado para lá especial. O Padre Patrick está aqui com a gente hoje e a gente vai bater um papo com ele. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja um encontro agradável, né? Para lá de especial, já gostei, né? Para lá de especial, imagina assim, para lá de especial, então é mais especial, né? Gostei. Viu? Seja bem-vindo, Jorge. Valeu, muito obrigado. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, né? É uma honra estar aqui na presença do Padre Patrick. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal, muito bacana. Muito obrigado, Padre Patrick, por ter aceitado o convite. Vamos, eu agradeço. Obrigado, meninos. Eu tô sempre pronto. Meu nome é pronto. Eu sou fácil, gente. As pessoas acham que eu sou difícil, mas eu não sou, não. Eu sou fácil. Tá certo, então. Padre, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, conta um pouquinho para a gente quem é o Padre Patrick, da onde que ele veio. Eu sei que são perguntas que já está acostumado a responder sempre, né? São Mas batidas já as perguntas para a gente. eu sou natural do estado do Espírito Santo, de uma colônia de italianos, uma cidadezinha muito pequena no interior do estado do Espírito Santo. Mas a minha família migrou para o estado do Pará quando eu era criança ainda. A maior parte da minha vida hoje já está no Pará. Foi lá que eu me encontrei com Deus também, foi lá que eu decidi ir para o seminário. Não era um propósito de vida, assim, ser padre, sabe? Eu admiro aquelas crianças que desde pequenininhas celebram missa, né, aplicando, celebrar missa, aquela coisa toda. Para mim, nunca foi assim. A minha vocação já é adulta é com 18 anos, né? Eu fui convidado ali no Pará, eu sempre acreditei que a minha ida para o Pará foi para isso, né? Acho que Deus ele se utiliza de algumas coisas para nos levar a alguns lugares e nesses lugares a gente se encontra com Ele. E eu fiz um retiro de jovens, fui convidado para este retiro, fui, e foi uma experiência incrível, assim, saí de lá apaixonado. Eu tenho, portanto, uma história bonita de vocação. Às vezes, quando a gente está nos encontros de padres, os padres começam a falar como é que foi o chamado vocacional. Nunca tive esse chamado, assim. Eu fiz esse retiro e eu saí de lá apaixonado pelo Cristo, não querendo ser padre. Mas eu fui confessar, o padre chamou para fazer uma experiência vocacional, eu não estava nem sabendo do que se tratava, mas eu estava tão empolgado naquele momento que eu toparia qualquer coisa. E fui, e aconteceu as coisas muito rápido. Eu disse sim muito rápido, e tudo foi muito rápido também na minha vida. E eu acho que a gente tem que ver um pouco disso. A gente não tem. Uma vez eu escutei isso do Papa Francisco na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, da Juventude, em 2013. Você, acho que era uma criança, acho que você já está um pouco mais, né? Então, ele me disse assim, eu não tenho medo de tomar decisões que mudam a vida. Acho que a gente não tem que ter medo disso. Eu percebo que os jovens hoje têm muito medo de tomar decisões. Eu vejo muitos meninos assim que têm vocação para ser padre, é nítido para mim, assim. Mas a gente tem medo, sabe, daquilo que tem que se deixar para trás, das renúncias que precisam fazer, e acabam dizendo não. E para mim, assim, eu disse sim, e fui indo, fui para o seminário jovenzinho, fiquei padre muito novo. Estamos aí, então, 13 anos de padre já. E se não fosse padre? Então, eu sempre me perguntei sobre isso. O que eu seria se eu não fosse padre, né? Qual profissão eu iria seguir?
E eu não encontro uma resposta para isso. Apesar de não ter pensamento de ser padre quando eu era criança, eu acho que eu me encontrei naquilo que eu faço. Ser padre é o que eu sei fazer de melhor. Claro que eu acho que eu deveria trabalhar com gente, com pessoas. Eu gosto de pessoas. Eu nunca concordei com esse negócio, coitado do padre, né, sozinho. Eu não sou coitado, eu não sou sozinho, nada disso, né? Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, então eu trabalharia com pessoas. Mas eu não me vejo em outra coisa. Eu acho que é uma sensação de completude, né? Eu me completo aí. Eu não mexeria com a internet porque eu tenho muita consciência que eu só tenho esse alcance que eu tenho pelo fato de eu ser padre. Que para mim, às vezes, eu falo umas grandes besteiras, né? Que se fosse uma pessoa que não fosse padre, isso não chamaria atenção, né? Então, o fato de eu ser padre, que me tornou conhecido. Porque palavras bonitas, né? Eu falo, porque eu também falo sério, né? Nas redes sociais, não só brinco. E qualquer pessoa pode ter, tem muita gente que tem e não tem o alcance que a gente tem. Então eu tenho muita consciência que esse alcance só foi possível pelo fato de eu ser padre. Se eu não fosse padre, eu não teria isso, né? Então a gente aproveita para lançar as redes das águas mais profundas. Mas eu acho que eu teria isso, sei lá, mexendo com gente, professor, uma coisa do tipo, né? E assim, tendo a visão que o senhor tem hoje, a bagagem, né? O que o senhor diria para o Patrick de 18 anos? Nossa, eu não tenho tanta bagagem assim, né? Vou embora agora, né? Ah, eu acho que a gente tem que viver as etapas de nossa vida. Eu acho que elas são importantes. Inclusive, a gente tem que fazer as experiências do erro. A gente tem que errar algumas vezes. Eu acho que a idade vai fazer a gente amadurecer. Eu tenho 39 anos. São mais de 20 anos aí que me separam dos 18. Eu acho que a gente amadurece muito com o tempo, mas só que precisa ter uma abertura para este amadurecimento. Se não se encontra abertura, você continua sendo a mesma pessoa sempre. E eu acho que isso é uma tragédia. Sabe aquele tipo de discurso assim? Eu sou assim mesmo, não vou mudar, me aceite do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é. Se você é uma pessoa egoísta, eu não sou obrigado a te aceitar egoísta. Se você é uma pessoa mentirosa, eu não sou obrigado a isso. O ser humano, ao meu ver, é uma obra inacabada, né? E a gente está em constante transformação. Acho que eu diria lá para o Patrick jovem, né, aquele que fez esse retiro de 18 anos, né? Siga em frente, deixe se surpreender pelos planos de Deus na sua vida, se encante pelo simples, pelo pequeno. Acho que as coisas que realmente prendem o coração está naquilo que é pouco, que é passageiro, assim, no sentido de pequeno, não nas coisas grandes, não no extraordinário, mas em coisas simples. Eu quero todos os dias me surpreender com o simples, com o pequeno, e isso é um exercício diário. Em algum momento o senhor imaginou assim evangelizar para milhões de pessoas? Não, não é. Eu moro no interior do Pará. Só tive uma paróquia na minha vida. Até hoje eu estou na mesma paróquia desde o dia que eu fiquei padre. São Sebastião, lá em Paropebas. Então eu estou muito longe desses centros urbanos. Eu não canto, né? Os padres que são conhecidos no Brasil são cantores, né? Na maioria deles, né? E não era uma coisa que eu imaginei, nossa, assim, não era algo que estava no meu coração. Esta repercussão, ela foi um fruto de uma experiência de dor na minha vida. Eu já tive um quadro depressivo, já como padre, e esse momento da minha vida me custou muito. Custou, inclusive, assim, a vontade pelo ministério, sabe? Eu lembro que o meu ministério se transformou num fardo pesado, que não tinha mais sentido tudo aquilo para mim. E depois do tempo, as cicatrizes começando as feridas começando a cicatrizar, eu comecei a sentir de novo assim, a necessidade de ser útil. Eu queria mais uma vez ser útil, de voltar ativo ao meu ministério, de estar junto às pessoas, porque aquilo provocou em mim um esconder-se, eu queria estar sozinho a todo momento. E depois que eu comecei a fazer terapia, a medicação, também a minha fé, eu comecei a me equilibrar emocionalmente de novo. E eu senti essa necessidade
eu queria estar junto de novo com as pessoas. Só que a gente estava vivendo ali o auge da pandemia, as igrejas fechadas, né? A gente não celebrava a missa mais com o povo. E foi uma tentativa de eu conversar com aquelas pessoas que eram ali da minha paróquia, eu tinha uns 2.000 seguidores. Então eu aproveitei que eu estava naquele momento da minha vida, em casa, sozinho, e comecei a gravar uns vídeos, né, assim, aleatoriamente, falar de qualquer coisa. E eu comecei a esperar essa repercussão toda, né? E de repente, assim, esses vídeos começaram a romper a bolha, que antes era só ali, de Paropebas, né, da minha região. Então começaram a romper essa bolha e as páginas, algumas páginas de fofoca, inclusive, começaram a repostar. E aí começou esse alcance todo. Eu tinha cuidado, né? No início, eu achava que as pessoas poderiam me enxergar de forma caricata, assim, tipo um palhaço, sabe? Então isso me esvaziava de alguma forma. Então eu questionava muito, até eu entender que havia um propósito. Eu acredito que o humor ele é uma ferramenta de atrair pessoas, só que se fosse só isso, eu não iria conseguir segurá-las, eu seria realmente uma pessoa vazia. Então eu tinha que oferecer algo a mais, algo que permanecesse. Aí eu comecei a encontrar pessoas, as pessoas me agradeciam por algo que eu tinha dito, falado. Acho que o propósito é isso, né, de a gente alcançar pessoas. Eu acho que a gente estava falando no início aqui, né? Não sei se dá para falar de frutos de pandemia, né? Mas eu acho que a pandemia ela resultou este movimento, assim, até de muitos padres começarem a se expor nas redes sociais. E a gente consegue chegar em lugares onde a nossa presença física não é capaz de chegar, né? Tem muitos lugares nesse país que não vê padre, né? Muitos mesmo, assim, que vai ver o padre uma vez no ano, né? São os rincões deste país. E então a gente consegue chegar lá, porque antes da gente chegar, o Wi-Fi já chegou, né? Lá por lá também, eles conseguem acessar tudo isso. É uma oportunidade, claro que tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente vai fazer com o celular na mão. Hoje eu me policio muito mais do que no início, assim. Acho que no início eu me sentia mais livre, quando eu não tinha esse monte de seguidor. Hoje eu acho que eu me policio mais naquilo que eu vou falar. E às vezes você fala alguma coisa, mas é muito distorcido, né? E a gente tem que ter esse cuidado, assim, para que não vire algo que possa ferir. São Paulo dizia uma coisa que eu acho interessante. Os cristãos chegavam para ele e perguntavam: a gente pode comer carne de porco? Porque os judeus não comiam carne de porco, né? E São Paulo diz assim: não tem problema nenhum você comer carne de porco, mas se isso for motivo de escândalo, é melhor que não faça. Eu trago isso para minha vida. É tipo assim: eu não ando em. Um exemplo, né? Eu não vou em bares, né? Porque eu posso estar lá no bar tomando um café ou bebendo um refrigerante. A velha que passar por ali na frente, ela não vai falar que me viu ali tomando refrigerante, ela vai falar que me viu tomando uma cerveja, viu parado lá no bar tomando uma cerveja, né? Então isso pode ser motivo de escândalo. Então eu prefiro, às vezes, evitar aquelas situações que podem fazer com que outros se escandalizem, né? Na fala, no agir. E aproveitando esse gancho, padre, das redes sociais, né, de estar ali, até onde o senhor acredita assim, que pode ir sem perder a identidade do padre, né? Pode ir, ó, sem perder aquela identidade sacerdotal ali. Sim. Eu acho de verdade, assim, que é um campo perigosíssimo. Se você não tiver uma cabeça boa e você se deixa deslumbrar com aquilo e você acha que pode correr o risco de acabar perdendo um pouco a essência da coisa. Estou falando, evidente, assim, desta repercussão, da notoriedade que a internet pode te dar, né? De você ser uma pessoa conhecida. Até financeiramente falando, né? Pode te proporcionar alguma coisa boa. Mas se você não tem, assim, a consciência de quem você é, eu sou padre, de onde eu vim, você acaba perdendo um pouco, assim, o foco da coisa. Vou te dar um exemplo, né? Não gosto muito de falar sobre isso, mas eu não gosto de me expor no sentido assim, de vou usar uma roupa de grife, supor, né? Eu poderia comprar uma roupa de grife pela internet, pelo aquilo que a internet me proporciona. Mas
como é que eu iria chegar com uma roupa de grife para o povo da minha paróquia, que a maioria não consegue comprar uma roupa de grife. Eu acho que isso acaba sendo um contra-testemunho, a gente tem que ter muita consciência, uma responsabilidade, assim, por aquilo que a gente é. E eu sempre pedi muito para Deus, assim, não me permita me encantar com isso, né. Eu acho que a gente tem um propósito, uma missão, mas a gente para mim, Paropebas é o meu melhor lugar no mundo, assim, é o meu ponto de partida, o meu ponto de chegada, porque eu acho que é lá que eu me realizo como pessoa. É isso. Olha, teria um. Nada contra quem usa roupa de grupo, só para deixar claro. Bom, padre, assim, teria algum vídeo que você quase não publicou, mas depois publicou e deu uma repercussão boa e mudou a vida de muitas pessoas, assim? Não, geralmente os vídeos que eu penso antes de publicar são vídeos, assim, onde eu estou falando bobeiras, né, tipo piadas, essas coisas. Porque, assim, eu penso: "Será que vai pegar mal?", né, e mesmo pensando, às vezes pega mal para algumas pessoas. Mesmo cuidando, né? Mesmo cuidando, né. Geralmente os vídeos onde eu estou falando sério, eu tenho esse cuidado, porque eu falo, acho que aquilo que a igreja pensa, né, então não é um cuidado, assim, que eu tenho. Então os vídeos de comédia, assim, pra mim, eles não mudam a vida de ninguém, assim, né, mudar a vida não vai mudar, né, você pode parar ali e aquilo pode te incentivar a buscar outros vídeos. Mas a gente tem que ter um cuidado, assim, muito grande, né, principalmente com termos que a gente utiliza hoje em dia para não soar ofensivo, discriminatório. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui cancelado, né, na internet, tinha um repórter lá do Pará, de uma emissora, que aquele homem, assim, parece que era mandado por Satanás, assim, sabe, ele ficava pegando um vídeo solto meu e fazendo umas críticas. Aí eu fui fazer uma palestra lá no Convento da Penha, no Espírito Santo, né. Nossa, eu estava muito feliz de estar ali, porque existe até um ditado que diz assim: quem vai em Vitória e não vai ao Convento da Penha é a mesma coisa que ir em Roma e não ver o Papa, é um cartão postal do Espírito Santo, né, é um lugar muito bonito. E eu estava ali feliz de estar ali, né. Então, alguém me perguntou ali o que eu fazia com assédio, né, com as pessoas que me assediavam, cantavam padre, esse tipo de coisa. Aí eu usei essa terminologia, né. "Ah, eu finjo demência, não me importo muito com isso não, finjo que não entendi". E ele pegou essa fala e fez uma matéria, assim, nossa, falando que eu fui um capacitista na minha fala, e não sei o quê, aquela coisa toda. Então, acho que foi a primeira vez que eu experimentei, assim, o cancelamento. E aí a gente tem que se policiar muito, estar numa entrevista, num ambiente secular, principalmente, né. Às vezes você fala sem querer, sem intenção, mas aí acaba repercutindo de forma negativa. Eu não sei lidar muito bem com a crítica, pra mim não funciona assim, não me importo, tô nem aí, pelo contrário, né, eu tenho a minha fé tá E é muito. uma pena que muitas vezes as pessoas levam para a parte da maldade, né? Ficam caçando, parece, Aham. essas coisas ruins, né? Ficam mesmo, tem pessoas assim que ficam assim garimpando ali, né, até porque o padre de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, eu não tenho o mesmo pensamento que eu tenho há 10 anos atrás. Pode ser que eu tenha falado uma coisa besteira, uma coisa errada e não tem problema nenhum, foi um erro, né. Eu já vivi isso, né, uma vez eu estava num programa de televisão, e aí me perguntaram a respeito, assim, qual é a atitude da igreja em relação à comunidade LGBT, enfim, eu não sei se sigla de modo que ela cresce, né. E aí eu falei daquilo assim, na época, né, aquela instrução do Papa Francisco, atitude de acolhida, a gente tem que acolher as pessoas humanas, os seres humanos. Só que eu usei ali a palavra homossexualismo. Nossa, foi horrível, assim, porque no Twitter automaticamente foi simultâneo, começaram a me atacar, assim, de todas as formas. O Twitter é o diabo, gente. Existe uma rede social que é, com certeza, no capiroto é o Twitter, né.
pela palavra errada. Eu sei, eu sabia, ali eu já sabia que era uma palavra errada, que não, a gente não deve usar, né, porque se remete à doença, né, e a gente não pode ver a homossexualidade como doença. Então, não foi de propósito, não foi assim, eu estava falando dos cursos de acolhida mesmo, mas o simples fato de eu ter falado essa palavra já gerou uma repercussão muito grande. A gente tem que policiar, né? Tá chato às vezes, né? A gente falar assim, às vezes as pessoas tudo ofende, tudo. E como que é lidar com a crítica nesses E momentos, assim? eu, como chocolate, sorvete, eu me afogo na água, eu vou pro meu quarto, eu choro, eu assisto filmes dramáticos, e aí amanheço bom. Aí já tá zero. Sim, exatamente. Mas Mas eu sofro. o senhor fala das críticas, assim, o senhor acha que essas críticas vêm mais do público que não é católico ou aqueles católicos de comentários? Os meus haters são católicos, São- a maioria, né? Eu tenho alguns assim que eles me amam de coração, né? Tinha uma coisa, né? Nesta época, eu não sei como vocês chamam, a gente chama na diocese de áreas pastorais, as foranias, Aqui é comarca, né? Na minha diocese é área pastoral. E na época eu era o coordenador desta área pastoral. E na diocese tinha uma missa mensal em latim para o público que gostava de participar da missa em latim, né? Então, uma vez por mês tinha uma missa na sede da diocese de Marabá, uma missa em latim. E tinha uma cidade ao lado ali de onde eu estava, em Paropebas, que o padre não não era adepto, né? E ele não fazia absolutamente nada para que os meninos lá da paróquia deles, os meninos porque a maioria são jovens, né, assim, fossem para Marabá, que ia dar uns 200 quilômetros, assim, eles queriam assim, que o padre assinasse um ofício para levar para a prefeitura para pedir um ônibus, mas o padre não queria assinar ofício, porque ele alegava que se acontecesse alguma coisa no caminho, a responsabilidade ia ser dele, aquela coisa toda, e o bispo feio me pediu ali que eu era o coordenador para intervir, para conversar, para tentar remediar a situação, e fui, tentei, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, olha, acho que não tem diálogo, não vai ter como ali a gente conseguir mudar essa percepção dele. E tinha um grupo da minha paróquia que ia também, então eu tenho uma boa relação com eles, inclusive. E eu todo mês providenciava ônibus para o pessoal ir para Marabá, né, que é 160 quilômetros, para eles participarem lá da missa. E eu combinei com o meu bispo que faria assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu pago do meu dinheiro mesmo um ônibus de trazê-los ali da cidade vizinha para Paropebas. Eles vêm até aqui, juntam-se com os meus ônibus que eu já arrumo, e aqui eles seguem. Era todo mês R$ 1.000 que eu pagava, não era da paróquia, era meu mesmo dinheiro pessoal, pagava todo mês R$ 1.000 por mês. E eu fiz um combinado com o coordenador lá da minha paróquia, não quero que fale com ninguém que eu estou fazendo isso, né, deixa quieto, né, deixa quieto. Até porque eu não queria entrar em conflito com outro padre lá, que é amigo, né, e tudo mais, então deixa quieto. Eu fiquei um ano inteiro nisso, né, pagando essa van, e esse povo lá de Canaã era vivia metendo pau em mim, assim, eles nem sabiam que eu, não sei se Jesus disse essa palavra, metendo pau, assim, né? E era eu que pagava para eles irem os benditos para a missa lá, em vez de eles rezarem por mim, né? Às vezes criticava aquela coisa toda, assim. Mas enfim, eu acho que às vezes o hater, né, ele diz muito mais sobre ele. A gente são pessoas que no fundo querem atenção, eles querem ser notados de alguma forma, e você acaba se incomodando. É porque talvez assim eles acham, né, pelo o tom do humor ali, que eu não tenho meu compromisso como padre. Às vezes as pessoas até se frustram, né? Ah, eu vou na missa do Padre Patrick, achando que tá indo num stand-up, né? Gente, eu sou bem católico. Não, eu sou obediente ao Papa, eu sou obediente incondicionalmente ao meu bispo. Eu celebro as minhas missas, eu atendo confissão, eu batizo, eu caso, eu faço tudo que um padre tem que fazer. Para mim, um padre ele é feito para celebrar sacramentos, né? Então, aquilo que eu faço também. E se um dia o meu bispo chegar e falar comigo assim,
se expõe agora, né? Internet aí, essas apresentações que você faz, a paróquia, desse eu não preciso nem pensar, né? Eu quero a minha paróquia, né? A paróquia sempre vai ser minha prioridade. Mas é isso, a gente bloqueia alguns, a gente segue a vida, né? Você não vai conseguir ser unânime. E como é que é essa lidar assim? Se o senhor tem algum. Só o senhor que paga a fraternidade? Graças a Deus. É, Então, então, paróquia é grande, tipo, não conseguiria, né? É Então, verdade. geralmente, o combinado é o seguinte, né? Que aos finais de semana eu esteja lá. Hoje é uma exceção, esse final de semana vai ser uma exceção que eu vou estar aqui na região, mas os finais de semana eu sempre estou pela paróquia, né? E tudo mais, em uma paróquia muito ativa, de muitos grupos, muito jovem também, né? Então eu faço questão de estar boa parte do tempo lá. Eu não tenho tempo para nada, assim, eu pouco tempo mesmo. Eu tenho muita saudade de ter um dia de folga, de não fazer nada, né? A minha vida é uma loucura. Até que ponto eu vou conseguir sustentar isso, eu também não sei, né? Mas eu preciso parar um pouquinho. tirar um pé um pouco da É, forçada, desacelerar. Recentemente até o padre publicou um vídeo lá de uma situação que viveu recente até, né? De pessoas criticando assim, né? E na hora que eu vi o vídeo eu até pensei, mas como é que alguém pode falar em um negócio desse, né? Não é Não, você não pode nem comprar um tomate lá. Tá no mercado, gente, comprando tomate, escolhendo o meu bom tomate ali, separando aqueles que estavam amassados, né? E de repente o homem veio, assim, vomitou um monte de coisa. É incrível, mas eu acho que às vezes Deus ele nos prova, sabe? Eu acho que é uma oportunidade também de a gente se santificar. Porque geralmente essas coisas elas acontecem, eu acho que isso não é um acaso. Em momentos que eu estou mais sensível mesmo. Eu até falei nesse vídeo, né? Eu tô com a minha avó internada, minha avó tá tomando morfina para dor. Para ser bem sincero, assim, eu tenho rezado, eu sei que ela está no momento final da vida dela. Eu tenho muita consciência, ela já vem acamada há um tempo. E o que eu mais tenho pedido para Deus nesta semana é que eu quero que ela viva, né? Mas às vezes é um egoísmo de nossa parte também. Mas eu tenho muito pedido para Deus para ela aguentar. Que não aconteça nada com ela eu estando aqui, porque eu tenho esses compromissos aqui. Então eu já estava assim, sensível. Eu estou doido que chegue terça-feira logo, porque terça-feira tem reunião do conselho lá na minha diocese, eu faço parte do conselho presbiteral. Mas acabou a reunião, eu vou para o Espírito Santo, onde ela está. E eu estou assim, rezando para Deus, Senhor, deixa eu chegar, para que eu não me sinta culpado, né? Aquela coisa toda. Então, espera. E aí esse homem chega ainda nesse momento, fala um monte de coisa e junta-se com isso, né? Aí, enfim, dá uma baqueada. Mas eu fiquei assim pensando, será que eu falo alguma coisa? Não adianta. Nada que eu falar aqui vai mudar a percepção dele, vai provocar uma briga em local público aqui. Tá bom, Deus abençoe, foi. Mas foi a publicação, tem 5 anos que eu estou nas redes sociais. Eu fiquei impressionado com isso. Tem acho que um dia e meio que eu postei isso, né? Eu nunca tive tanto comentário em uma publicação que essa. Eu vi assim, 50 mil comentários numa publicação. Eu nunca tive, sim, você recebeu uma enxurrada de carinho, né? A gente tem que valorizar isso, né? Que é infinitamente maior. Alguém agora também como fala de alguém que gosta dos seus vídeos também, né? Então, dizer assim, não parar por conta dessas minorias que às vezes realmente gostam de criticar, né? É seguir em frente firme que com certeza muitas pessoas são movidas pelas suas conversas, comentários, né? Pelo momento de humor. Que lindo. Obrigado pelas palavras. Imagina. Você não vai falar nada? Eu ia falar, cara. Eu fiquei até com vergonha. Não. As suas palavras do Jorge. Imagina. Obrigado, Jorge. Eu também acho que não vai se deixar abalar por essas coisas. Acontece, como o senhor falou, nos momentos que a gente parece estar mais frágil, mais sensível, é quando o inimigo incomoda. Então, Sim. acho que o senhor mais do que a gente sabe muito bem disso. Esse Esse tipo de coisa vai acontecer, aconteceu agora e vai acontecer Sim. ainda. A vida segue, né?
esse não é o maior público, graças a Deus. Sim. Né? Eu nem vou contar pro senhor ali quando a gente começou o projeto aqui, a gente sentou nessa mesa aqui. Jorge, vamos montar uma lista de quem a gente vai convidar ele. Padre Padre. Não, Acreditou, né? É, Desde o início. todos meio terço na mão. Não precisava de tanto, gente. tá aqui, ó. Ó, que bom. Então, a gente queria bastante o senhor aqui. E quando a gente ficou sabendo, então, o senhor iria pra cá, eu falei, a gente tem que dar uma mentoria. Eu já até comprometi aqui, né, de vinho seco, de Jericó, O ano né? que vem. Ano que vem, tá até gravado. Pronto, agora não escapa mais. Drake também, né? Ele vai ficar feliz. É. Aí, ó, legal. Eu nem vou perguntar pro senhor, então, se em algum momento o senhor pensou em abandonar as redes sociais. Já pensei. Até assim, as pessoas me perguntam, né? Já pensou alguma vez na vida em desistir de ser padre? Gente, eu acho que todo padre já pensou nisso em algum momento, sabe? As noites escuras. É claro que o propósito, ele é infinitamente maior. A gente tem as noites escuras da nossa alma. Só que eu lembro do compromisso que eu fiz. Não foi uma experiência, eu não estava fazendo uma experiência. Eu fiz um compromisso que era para a vida. Eu prometi pro meu bispo que eu seria padre para a vida inteira. Não era um prazo de validade. Claro que eu só teria a certeza definitiva quando dar o meu último suspiro como padre. Mas eu quero. É um desejo do meu coração, apesar de, às vezes, a gente se deparar com as noites escuras. E a internet também. Mas a internet é algo que eu me preparo. Assim, eu sempre falo isso, né? Um dia eu quero fazer um ano sabático, assim, de sair um pouco das redes sociais. O Instagram, principalmente, né? E é muito tóxico, tipo numa relação tóxica, assim, que se você não se faz presente ali, o teu engajamento é derrubado, né? Às vezes eu dou formação para os pascãos aí pelo país, e eu falo isso, vocês têm que postar, tem frequência de postagem, porque se você não tem essa frequência de postagem, ele não entrega, teu engajamento fica baixo e tudo mais, né? É muita criatividade que às vezes eu não tenho. A gente tem esses momentos do profile, né, que a gente não quer postar mesmo, né? Eu não vou ficar lá postando assim, sei lá, tô comendo, né? Tô comendo isso aqui, né? Sei lá, eu não tenho essa vontade, né? E é isso, gente. Então, eu não tenho assim, eu não imagino a vida inteira com esse negócio, assim, eu postar aquilo que eu quero, falar aquilo que eu quero também. Nessas horas o algoritmo atrapalha também a evangelização, no caso. Exatamente. E assim, ficar toda hora ali. Uhum. Então não tá aparecendo toda hora, vou cortar. E principalmente ser orgânico, né? Sim. Dá um conselho aí pro pessoal que está nos vendo. Eu já percebi isso. Às vezes, quando a gente faz muita edição, não tem o mesmo alcance de um vídeo orgânico. As pessoas estão interessadas na vida cotidiana mesmo, né? Isso vale para todo mundo, vale para as paróquias também. A gente precisa mostrar o que somos, sem disfarçar, né? Sem fingir alguma coisa. É isso aqui. Mostrar a realidade no virtual. Que é o digital. Até o padre comentou também da Pascom, às vezes eu acho que a gente tem uma equipe grande da Pascom, se o senhor pudesse também dar uma mensagem para o pessoal da Pascom aí, talvez uma mensagem assim de incentivo, uma motivada aí, né? Valorize os ângulos bons dos padres para vocês tirarem esses. Continuem a missão de vocês de evangelizar. Eu acho que vocês têm um papel fundamental. Vocês são discípulos e anunciadores neste campo que é muito fértil, né? O Papa Leão, na sua primeira encíclica, ele fala sobre assuntos como estes, né? E ele faz um alerta muito importante. Apesar de a gente usar da técnica, dos equipamentos, das células, não substitua vozes e rostos humanos, né? Preserve o contato, ele é importantíssimo. Que vocês sejam agentes de transformação na paróquia de vocês e valorizando a pessoa humana, as pessoas que estão perto de vocês, mas vocês têm um trabalho importantíssimo, maravilhoso, inclusive, de fazer o evangelho conhecido e amado. E principalmente, né? Pense assim, se você estiver alcançando uma alma com o trabalho árduo que vocês estão fazendo, vocês podem ter certeza que o nome de vocês já está escrito lá no livro da vida, e no dia do julgamento, Deus vai olhar, você achou as pessoas se encontrar com ele, vai contar para a salvação.
Amém. Amém. Padre, qual foi, assim, o momento mais difícil da caminhada do senhor? Ah, deixa eu ver. Houve alguns momentos, assim, difíceis, mas Como que marcou muito, assim, eu acho que teve algumas 2 experiências, assim, que eu me lembro de ter me abalado, vou falar na minha vida de padre, né. Acho que uma foi algumas mortes de pessoas muito importantes na pandemia, né. Aquilo me abalou um pouco, assim, aquele ambiente. Eu lembro da primeira vez que eu entrei para dar a unção dos enfermos a um homem com Covid, tudo era muito novo ainda, né, a entrada ali na UTI, aquele monte de roupa, aquilo me assustou um pouco, aquela realidade das igrejas fechadas, aquilo foi para mim muito traumático, assim, pelo processo juntou que eu estava vivendo ali, da depressão, então foi difícil aquele tempo. E um outro momento, assim, que me marcou profundamente a minha vida de padre, foi a morte do padre Fabrício. Eu não sei se vocês conheceram o Fabrício, né? No tempo da pandemia ele ficou conhecido com aquele vídeo celebrando a missa, e a corda do violão arrebenta, e ele começa a rir. Ele se parecia fisicamente comigo, né? As pessoas até confundiram nós dois. E ele morreu em um acidente de trânsito, né? Assim, então foi uma comoção muito grande na nossa diocese, assim. Mas o velório dele me fez pensar muita coisa, assim, eu comecei a pensar na minha vida, a maneira como eu estava vivendo, a necessidade de desacelerar um pouco, de valorizar a vida. Acho que esse momento, assim, foi muito marcante, né? E a gente questiona muito, a gente nunca está pronto para a morte, é cruel demais, né? Um vazio, uma sensação de impotência. E às vezes a gente tem que aproveitar esses momentos para repensar a nossa vida. E teve alguma situação, assim, que o senhor sentiu claramente, assim, que era Deus cuidando do senhor? Eu me sinto muito cuidado, assim, por Deus. Eu peço muito em minhas orações para não perder isso. Mas principalmente como eu disse no início aqui, por coisas simples, pequenas, nada de extraordinário, de grande, sabe? Deixar-se ser cuidado no pequeno mesmo, em coisas pequenas. Assim. Eu me sinto muito cuidado, eu sinto o carinho de Deus na minha vida, assim, muito mais do que eu mereço, inclusive. Um dia desses eu estava num domingo, né, e eu ia já para a quarta missa do domingo, na última da matriz. Eu estava falando, assim, nossa, que dia cansativo, quem tem uma missa e outra uma reunião, alguma coisa, de um canto para outro, cansada, até que ponto isso vale a pena. Aí eu lembro que eu cheguei, assim, na procissão de entrada, daí uma menininha, assim, devia ter uns 4 anos, trouxe uma maçã, eu nem conhecia aquela menina, sabe, assim, parte trouxe para você. Nossa, pra mim aquilo foi um carinho de Deus, sabe, assim, eu não vejo outra resposta para aquilo, assim, de Deus me mostrando em coisas simples e pequenas que Ele está cuidando. Por isso, assim, eu quero continuar assim, eu não quero ter experiências extraordinárias, eu quero me encantar ainda pelo simples. Pequenas coisas, gente, não precisamos de grandes coisas. Padre, a internet hoje, a gente já comentou um pouco assim também sobre isso, né? Mas a internet, o senhor acredita que mais aproxima ou acaba às vezes afastando as pessoas de Deus? Eu acho que aproxima, tem os bônus, né? Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus através da internet. É claro, assim, que a gente precisa ter um filtro, né? Não é tudo que é bom. Até falando de mim mesmo, nem tudo que eu falava é uma coisa boa. Ninguém é unânime, né? Então, a gente precisa valorizar este trabalho, eu acho que é importantíssimo. Gente, até o Vaticano tem site, né? A CNBB, o Papa tem Instagram, né? Então, assim, você vê aí que é uma necessidade, não tem como voltar atrás. Eu acho que é um caminho realmente, assim, sem volta, que não vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais disso aqui, de uma estrutura dessa. Não vai. Eu acho que o padre que não tem consciência disso, assim, de que precisa investir. O pessoal da Paz chega lá na minha paróquia, porque vocês assim, né? Vocês não pensam nada barato, né? Tem padre, a gente precisa de uma câmera que gira para pegar todos os ângulos da igreja e tudo mais, ver as pessoas chorando, blá blá blá, aquela coisa toda. Tá, vamos comprar. Quanto a câmera? 10
10 mil, nossa, vocês estão tão humildes, né? Assim, aí a gente compra a câmera, ele já vem com uma outra coisa, com uma outra, não sei o quê, tem que comprar um iPhone, não sei o quê, a gente tem que, calma, né? Mas eu acho que a gente tem que investir nisso mesmo, né? É uma necessidade, alcança pessoas. Eu fico muito feliz, assim, por exemplo, quando a gente transmite a missa de domingo à noite, né? Lá na paróquia. Quando eu encontro alguém por aí, nossa, eu assisto as homilias todo domingo, a gente faz os recortes depois da homilia. Nossa, que bom ouvir isso, né? Sinal que as pessoas buscam isso e vale a pena o esforço. É muito importante, gente. Os meios de comunicação hoje, eles são importantíssimos para a evangelização. Olha, acho que também é válido comentar, talvez, aí com o pessoal que também não vale só assistir pela transmissão, né? É importante ir na. Sim, tem que ir, né? Não sei se você for velho ou estiver doente, vá para a igreja, né? Presencialmente. Cuidado que alguns vão aproveitar, vão estar gripados, ai, tá doente, né? É uma gripezinha, né? Não, Hoje eu tiver- vou. só se estiver falecendo. Leve-se. É. Ah, Padre, o que mais te preocupa olhando para a juventude de hoje? Eu acho que a gente está vivendo, não só a juventude, né? Num tempo que é muito difícil, assim. As pessoas elas não têm mais profundidade, sabe? Acho que a gente está vivendo uma geração que está perdendo um pouco, assim, parece clichê, né? Mas é o sentido da vida. São vidas, assim, fúteis demais, né? Sem profundidade. A gente percebe, assim, esses adolescentes introspectivos. Às vezes, eu fico até com medo de cumprimentar, assim, com medo de ficar no vácuo. Vocês usam essa palavra, vácuo, né? Ficar no vácuo, assim, porque eles não olham pra gente, né? Eles ficam dentro de quarto direto, aquela coisa toda. Então, assim, a gente percebe que falta alguma coisa ali, falta profundidade. Isso também aos jovens, né? Ao mesmo tempo que se tem uma força revolucionária de transformação, às vezes estão vivendo uma vida vazia, sem sentido. E a gente tem uma preocupação muito grande, assim, a igreja se preocupa muito com isso, né? Até porque a gente tem que oferecer algo que também seja atrativo, que faça assim, nossa, é bom de estar aqui. Porque às vezes as pessoas têm uma imagem da igreja, né, que coisa chata, chato é você, né? Assim, né? A igreja pode ser profundamente agradável para a juventude, né? E a gente tem que alcançar essas pessoas, e por isso que a gente não pode parar. Eu falo isso muito para os jovens, enquanto tiver alguém que está precisando estar aqui no teu lugar, você não pode sossegar, você tem que ir, você tem que fazer alguma coisa, a gente não pode cruzar os braços, tem que falar de Jesus. São Francisco, ele dizia o seguinte: fale de Jesus sempre, em qualquer oportunidade que você tiver, fale de Deus. Mas só quando for necessário, utilize as palavras. Falar de Deus na vida, né? Com testemunho. A gente fala, a juventude precisa ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam saber. Eu vejo assim que os amigos também são uma forma de nos levar a Deus, né? Então, ter proximidade com pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, os jovens, eu vou no grupo de jovens porque meu amigo também vai, né? E às vezes estar nesse meio, né, no grupo de jovens, ali ter amigos, né, que buscam a vida na igreja é importante também. Claro. Você vai, às vezes, não com o propósito que deveria. Você vai porque outro chamou, porque talvez está interessado em uma pessoa na igreja. É válido. É porque nesses momentos é que Deus nos dá a rasteira, como fez com Paulo. Caminho de Damasco, o Senhor estava esperando Paulo para derrubá-lo. Ele foi cheio de ódio no coração, não eram sentimentos bons, ele não estava indo com sentimentos bons. No caminho, ele cai por terra, mas se levanta um homem novo. E essas oportunidades são importantíssimas para a gente experimentar a queda mesmo no chão. A gente às vezes precisa cair, precisa ser derrubado. Deus nos derruba mesmo. É o que diz o livro de Jó, né? Deus fere para poder curar também. Derrubar do orgulho, da prepotência, da vaidade, desse sentimento, para a gente se levantar um novo homem, né? E é isso, eu acho que é uma oportunidade sempre. Não importa, se você não está indo ainda com propósito, pode ser que você vai receber essa rasteira, vai ser derrubado e vai aí tudo fazer o sentido. O que nos leva não é o mais importante. O mais importante é o que nos faz se manter ali. E o senhor
eu acho que existe, sim. A gente está falando tanto das redes sociais quanto dos jovens, e por trás das telas, né? A gente, essas pessoas elas estão mais sedentas de Deus. Eu penso que acho que tem uma abertura hoje também, ao mesmo tempo, assim, as pessoas estão procurando mais, né? Se fala de Deus muito em todos os ambientes, assim, aquela coisa, né? E as pessoas têm procurado mais. Eu vejo muitos jovens, assim, vocês aqui, né? Uma iniciativa de jovens. Menos você. Obrigado. Tô brincando. Uma iniciativa de jovens, né? Assim, o que motiva isso? E às vezes, antigamente, o processo mais natural era o quê? Os pais levavam os filhos para a igreja. Hoje em dia eu vejo muito acontecer o contrário, sabe? As crianças, eu quero ser coroinha, quero isso, eu participo do movimento aqui de jovens, de adolescentes. De tanto eles irem, eles acabam trazendo os pais também, acho isso bonito, sabe, assim, porque é um caminho contrário, né? É uma coisa bonita, assim, a igreja, ela floresce, ela sobrevive, ela não é o tempo, assim, que vai fazer ela perder o seu brilho, o seu encanto. É claro que tem que, eu acredito muito, assim, gente, de verdade, me desculpe, né? Eu acho que padres, assim como não só padres, mas tem pessoas, não vamos falar padres, né? Que não gostam de trabalhar, de verdade, assim. Eu sei que tem, né? Que não motiva, não proporciona. Mas a gente percebe ao mesmo tempo muitos padres assim que são atemporais, que são à frente, que arrojados, fora da curva, que fazem, né? Que proporcionam momentos assim. Então, e vão, né? A gente tem que ter preguiça no final das contas. Se você for um padre preguiçoso, você não vai conseguir atrair as pessoas para a sua igreja, tá bom? Então, se você trabalha, os frutos vêm. Mas eu sei que os padres daqui trabalham, já hoje eu tô falando, não tô falando daqui, né? Tô aqui, Geral pode quase a minha paróquia, né? Não! E por aí, né? Por aí. De lá pro lado, eu fiquei sabendo, tem dois, né? Não, eu já pensei no padre Anderson, meu amigo, viu? Ele trabalha bastante. Pois é, você aqui, ele lá escutando uma dela. Exatamente. Vamos fazer um ping-pong, padre, Jorge? Vamos lá. Vai lá, rapidinho, né? Uma resposta. Funciona. Terezinha. Uma passagem bíblica. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A citação do Evangelho de João, que é o tema da minha redenção. Um livro. Um livro. Eu gosto muito de um livro do Papa Bento XVI, em forma de entrevista, chamado Luz do Mundo. Foi um livro que me marcou muito. Fica a dica pra quem quiser. Uma música. É uma música cristã? Não, mas eu vou colocar uma música cristã. Eu tenho uma música que para mim é muito inspiradora, assim, chamada. Ela é uma música da Shalom, mas fala sobre os discípulos de Emaús. Caminhávamos tristes, sem direção, sobre o peso da morte e da dor. Muito bonita a música. Olha, eu disse que não canta. É. Uma devoção. A missa. Um lugar onde o Senhor mais sente Deus. Ai, acho que se eu fosse um lugar físico, né? Mas eu me educo para sentir Deus nas pessoas, assim. Mas se for falar um lugar físico, eu acho que a capela da casa paroquial, eu estou no lugar de conversa mais com Deus. Uma pessoa que marcou o seu sacerdócio. O meu bispo antigo, não cristão, mas ele, no início da minha vida, assim, da minha caminhada, ele é meu presente. Hoje, das graças de Deus, já Dom José Fraus. Uma palavra que resume a sua missão. Leveza. Muito bom. Legal. Agora, antes da próxima parte, a gente precisa, claro, agradecer os nossos patrocinadores, os nossos amigos aí que nos apoiam, né? A Zanato Artigos Religiosos, a Santa Caneca, a Passion, a Santa Caneca, que mandou pra gente essas canecas aqui, com a nossa logo bonitinha, inclusive, tá aqui as dos senhores. Que lindo, obrigado. Eu adoro minha caneca, viu, gente? Sinceramente, Eu tenho uma coleção.
Esse análises presentinho também. também. Os artigos religiosos. Já está abençoado. Não. Não. Sim, né? Que lindo, Nossa Senhora de Fátima. Também tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha um sonho, a gente fala da internet, né? Com certeza que a internet me proporcionou isso, de levar minha mãe em Fátima. Quando eu levei, assim, um sonho realizado, assim. Na mesma viagem, ela tinha uma promessa para pagar, né? Ela tinha recebido uma graça de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu aproveitei que estava ali pela Europa e levei a surpresa também em Lourdes, né? E aí ela foi, fez uma promessa lá para Nossa Senhora de Lourdes. Ela ali uns tempos atrás falou assim que ela tinha que voltar em Lourdes para pagar a promessa. Disse, mãe, tá na hora de para conversar com a Nossa Senhora do Brasil, viu? Tá muito longe, né? Mas eu gosto da Nossa Senhora de Fátima. Então é isso, gente. Obrigado pela parceria. Né? Artesanato, Santa Penca, a Fashion, que é moda religiosa. Então, trabalha tanto com moda camisetas, mas também tem a linha esportiva, ciclistas aí. Até tem algumas camisetas aí. Vezes, deixa eu mostrar aqui. Olha do Carlo. Carla Cruz. Passion. Né? É aqui mesmo em Jaraguá do Não, Sul, essa é do Paraná. do Paraná. Tá linda a camisa. Mas é parceiro, foi um. Quando a gente falou do projeto, eles já abraçaram na hora, nem pensaram. Muito obrigado, gente. Obrigado com a parceria, foi fascinante, gente. Obrigado, Deus abençoe vocês. Agora, para a gente já ir seguindo aqui com as perguntas, continuando na ideia, assim, fazendo, sem pensamento, qual foi a crítica que mais te doeu? Geralmente me dói muito quando coloco o meu ministério em xeque, né? Coisas do tipo, assim, de questionar, de ser padre. Falar de mim, não me importo muito com isso, não. Agora, quando eu falo do meu ministério, como me colocando como uma pessoa que não é digna do sacerdócio, não, de dignidade eu sei que a gente não tem ninguém mesmo, mas isso me dói. O vídeo que o senhor jamais imaginou que iria viralizar. O vídeo, deixa eu ver. Acho que é os primeiros vídeos ali que eu postei, né? Assim, falando sobre brusinha, essas coisas, né? Mas besteira de nada, né, velho? Eu comecei. Pois é, então acho que é esses aí, os primeiros. E o elogio que mais constrangeu o senhor? A ideia. Tem que ser muita coisa assim pra me constranger, né? Não, é assim, eu sou tímido, tá? Pode não parecer, mas eu sou extremamente tímido. Não tem assim, fora daqui do tudo ali, eu sou uma pessoa muito reservada, inclusive. Mas eu não consigo me desconcertar de a pessoa, nossa, padre bonito, né? Assim, já fui mais, né? Mas assim, não consigo assim, me achar assim, ficar, tô constrangido, assim. Fica vermelho. Não, tem que ser muita coisa. Eu não saberia dizer assim um momento assim que fez. Eu finjo que nada é, assim, eu nem vou me importar muito, não. Um medo que a gente imagina, um medo que pouca gente imagina que o senhor tem. Eu tenho medo de morcego, uma fobia mesmo de morcego. Batman, então nem pensado. Você sempre Eu super tenho uns bichos que tem uma barra que parece o Batman mesmo, é tão grande assim, de verdade, né? Eu tenho uma fobia de morcego, assim, né, não um medo assim controlado. Nossa, quando eu vou nas igrejas do interior, que entra um morcego dentro da igreja, pra mim é um fim, assim, de verdade. Eu tenho medo do diabo, fazer exorcismo, essas coisas. Ainda bem que ele Nunca pensou em. nunca peguei nada sério, graças a Deus. Não. Nem quero. Não quero, porque deixa os outros padres que tem carinho pra isso, né? Eu assisti um filme um dia desse, que eu não sei pra que eu fui assistir aquele filme, que é baseado lá no Gabriel Amorte, né? O Exorcismo lá. Bom, não entendeu que diabo era aquilo, gente. Me arrependi de ter visto aquilo. Eu acho que assisti umas duas vezes seguidas. Não gosto. E vai, né, às vezes vai assistir esses filmes de noite ainda, como é que dorme depois, né? A casa de padre é uma casa estranha, né? Parece os móveis estravam assim do nada, né? Assim, ainda mais uma coisa muito estranha, dá uns arrepios. Lá em casa, na verdade, foi ele que falou assim: assistiu um filme muito bom. Eu falei, qual esse? Vamos assistir de novo. Então, foi esse. E olha aqui. Depois só a luz acesa pra dormir, né? Deve pesquisar até o padre tá possesso, né? E o comentário mais engraçado que o senhor recebeu?
Lembra de algumas Não. que você chamou a atenção aqui? Especificamente, assim, o povo é muito criativo, né? Salva Brasileiro? Nossa, eu acho bom, assim, ler na interação das pessoas e tudo mais. Tem um grupo de uma página de fãs, assim, tem o Sushi do Vaticano, né? Eles me chamam assim. Eu acho muito criativo isso, né? Tem esse grupo aí numa página de fãs. E o que Deus está trabalhando em você? Eu acho que Deus, ele tem me preparado sempre para esse momento que a gente falou anteriormente, assim, do desacelerar, parar um pouquinho, de rever a rota, né? Acho que é isso mais, assim, eu vou um dia parar, né? Um dia eu vou dar uma, penso muito, assim, de ficar numa paróquia pequena, um pouco descansando. E o que pra gente aí, né? Se essa fosse a última mensagem que o senhor pudesse deixar para quem está assistindo esse episódio de hoje, o que o senhor diria? Eu sou um homem movido de esperança, assim, nunca perco a esperança nos dias difíceis, principalmente nas noites escuras. A esperança ela não decepciona nunca. Esperar por aquilo que a gente está por vir, no melhor, do extraordinário, naquilo que Deus tem pra gente. Isso é a maior alegria da nossa alma, da nossa vida. Não perca a esperança, mesmo que tudo pareça ser sem sentido, tudo no escuro. Espere que o melhor ainda está por vir, as coisas que os olhos não viram, que o coração não imaginou. E um sonho que ainda falta o senhor continuar realizando? Eu queria ter um sítio, criar galinha. Aqui pra cá tem bastante tempo. Sítio bom aqui. Eu queria, assim, tirar um ano sabático e morar num sítio, longe de todo mundo, assim, fazendo meu pão. Nem sei fazer, mas eu vou aprender, né? Eu vejo na internet, né? Essas coisas todas. Fazer Falta fruta, de- né? O Candelinho faz sucesso aqui. Me falaram um pão ontem lá na cidade que eu tava, em Joinville. É um pão doce, mas tinha um nome estranho. Strudel. Schneck. Chineque. É o que é doce. isso? Um doce com farofa e creme. Tipo uma cuca. Menorzinho. Que eu criei expectativa, hein? Aqui também é muito tradicional o strudel, né? Que é com queijo. Strudel não é maçã, não? Tem maçã também, mas o mais tradicional é de queijo. Mas é uma comida bem tradicional aqui. Húngara, na verdade. É húngara? Tem húngaros aqui? Eu não sabia que tinha húngaros no Brasil, gente. Tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Eu achei que eram alemães só, italianos pra cá também. Não sabia, não. Aqui é bastante, tem húngaro, italiano e alemão, principalmente esse. Poloneses, né? Você tem alguns aqui, ucranianos, né? Também. Sim. No Paraná tem mais. Eu morei no Paraná, fiz filosofia lá. Aí eu... União da Vitória, divisa com Santa Catarina. É perto daqui? É perto. Considerando o senhor de onde veio, é perto. União da Vitória. Que uns 200 Eu tenho vontade de voltar em União da Vitória. Eu nunca mais fui lá depois que eu saí. Eu estudei filosofia lá. Eu gostei, fiz bons amigos, inclusive, né? É um lugar que eu tenho saudade. Gostaria de um dia passar por lá. Esse período do ano é uma época boa pra estar lá. Frio, né? Bem gostoso. É, bem frio lá. O senhor, quando o senhor pensou no seminário, já pensou no seminário diocesano ou religioso? Sim, foi o primeiro contato que eu tive. Eu nunca tinha tido contato com religiosos, né? Nada disso. Então foi o primeiro contato ali. Era o que tinha pra mim, né? Eu não tinha escolhas assim, não. Mas eu não me arrependo, não. Demora muito. Os religiosos se param. Eu não tinha vocação para ser seminarista, não, né? Assim, queria ser padre, né? Sim. Seminarista, se desse pra passar. Nossa, você ficar 7, 8 anos acordando todo dia, 5h da manhã, aquela rotina, cara, aquela coisa toda, todo dia, aquela coisa ali. Mas o seminário diocesano é diferente. Olha do Rio. Tem religioso que eles acordam de manhã pra cadeia. Pra quê? Cadeia. É o que é isso? Coisa enxada. Pode piorar. Nem tudo é tão ruim, Não. piorar. A gente tinha os 2 dias da semana, que era faxina, né? Essas coisas que eu trabalhava também. É bom ser seminário, né? Mas assim, você pensa, todo seminarista quer que acabe logo, todo seminarista quer ficar padre, ninguém sabe que quer ficar no seminário para sempre, né? Não tem isso. Não entendi pra caramba. Você é seminarista há quanto tempo? 35 anos. Exatamente. Meu sonho, ser seminarista. E na família do senhor tem mais alguém que é... Só o senhor. Já foi um milagre. Não tem ninguém. Assim, a minha mãe,
a minha irmã, meu irmão, eles são de missas, né? Domingo eles não faltam missa. Ninguém tá assim num grupo assim de igreja, né? De estar engajado. Já foram, né? Hoje não. Mas aquele compromisso assim de ir à missa assim é inegociável, sabe? Assim, todo mundo vai na missa, não por mim, mas por eles mesmo, onde estiverem. A maior parte da minha família, né, são católicos. Tem uns que se dizem católicos, mas é aquilo de nome, né? Só. E a gente nós somos um povo hoje temente, né, a Deus, e a gente é religioso, né, na medida do possível, alguns deles, mas essa família mais próxima, é meu pai também, minha mãe, meus pais são separados. Meus irmãos, eles são assíduos na missa dominical. Tá bom? Mas só tem eu, de padre mesmo, não tem freira, não tem padre. Somente Não contou ninguém, nem sobrinho, né? só tem um sobrinho, 5 vezes, né? Tá, fez ontem. Quem sabe? Como é que é o nome do sobrinho? Antônio. É, ele foi o primeiro neto, primeiro sobrinho. Tô com saudade. Vai ser pouco mais zoado isso. Né? Falando disso, tem uma loja aqui que me falaram de Jaraguá do Sul, a da Tigor aqui, né? A fábrica. Eu quero até passar lá para comprar uma lembrança. Eu só não vou falar o nome da marca só para não fazer propaganda. Faz que vocês não patrocinam vocês aqui, né, Tigo? Vamos patrocinar o podcast aqui, por favor? É na Vai Bahia, comprar. né? Olha aí, então vou passar lá para comprar uma roupinha pro Antônio. Isso, vai. Olha, você sabe. E o seu Vicente? Então, Vicente Ozona, da Tigo? foi o fundador da Massol, que é a fábrica. Né? Bora lá. Jorge. O que mais, Jorge? Aproveita, que não é todo dia que ele tá aqui. Agora de novo só ano que vem. É verdade. Né? O padre lá para a sua região é muito comum também o pessoal praticar corrida? Tá um negócio. Tem Pragas do O que tá acontecendo, gente? Ué, Do nada, né? Do nada, todo final de semana uma corrida. Você acorda, você vai pra missa de manhã, tá um povo correndo, rua fechada. o senhor tem compromisso para novembro já? Não sei, agora não é agora. Agora, a gente vai fazer uma corrida aqui também. 8 de novembro daí, né? Não poderia, pois que não dá no tá muita coisa assim, né? Eu corro, assim, eu faço umas 2 vezes por semana. Por quê? Que é uma necessidade. Pra me sentir bonito na frente do espelho. Tá correndo bastante ou pouco? Não, é 5 quilômetros. 2 vezes, tá ótimo, não tá? Tá ótimo. Ótimo. 2 vezes por semana eu faço uns 5 quilômetros. Que bonito, né? Não, Mas agora- eu treino, vou também na academia. Tinha gente que falava que... Você vai pra academia? Eu O também vou. que o senhor acha? Você não, né? O que o senhor acha? Tenho certeza. O pessoal começou a falar, não, que 5 quilômetros é tranquilo. Comecei a tentar correr os 5 quilômetros, mas olha, não é fácil. Não. Não é fácil, não. Agora correr, tipo assim, correr meia maratona. Nunca na minha vida, nunca irei. Jamais. 5 quilômetros tá o suficiente. A corrida de São Sebastião do meu padroeiro lá, a corrida tradicional da cidade, são 7 quilômetros. Essa aí é uma vez no ano, só que eu vou, né? Tem que ir, pra dar o exemplo. Mas chega bem no final? Você chega com. Você chega. Não, Você tá duvidando? ele jogou o lotão principal de. Claro que não, né? Chega na frente dos outros padres. Tem mais um só. Aquele que o senhor falou que. Não, ele não corre. Ele não corre. Mas sempre vai um outro padre lá que eu ganho. Aproveitar já e convidar toda a comunidade aqui, a cidade também de Jaraguá do Sul, né? Imagino que todo mundo que quiser participar aí. No dia 8 de novembro será a corrida da Matriz São Judas Tadeu. Primeira edição, né? Sim. Tá. Um projeto aí para. Corram, é ótimo, maravilhoso. Faz bem para a saúde. Sedentarismo, né? Não é de Deus, teu corpo é templo do Espírito Santo. Vai ser de manhã, né? Vai casa das 6 da manhã. Ainda é de manhã essa corrida. Vocês aqui não tem nem justificativa para esse horário. Por quê? Porque nós fazemos de manhã cedo lá, tá sol, mas assim, também. mas fazemos. É verão, né? Porque, Nossa, nossa, podia ser mais tarde um pouco. Não, é que depois da coisa já tem a missa. Já tem a missa, A né? gente não pode se estender. Gente, mas aí vão correr e participar da missa? Com a graça de Deus. Achei exótico. Mas eu vou participar só da organização da corrida. Eu vou esperar na missa depois, só o povo chegar. Entendi. A gente está com esse projeto da corrida porque a gente precisa conquistar o nosso elevador aqui no nosso centro pastoral.
Vai ter cada fundo. Para acessibilidade, né? Tem alguns, no ano que vem, alguns catequizandos aí que vão ter necessidade de. Né, são dificuldade de se locomover, cadeirante, né? Vocês trabalham, né, Gente, gente? graças a Deus. Vocês Aqui a faziam. a Pascom Vende hambúrguer, né? A Pascom aqui não é só um rostinho bonito atrás das câmeras. Então a gente percebe que tem autoestima também, né? Mas também não são todos. Aham, entendi. Pra lá, assim, alguns são. Sim. O que mais, Jorge? É isso. É isso por hoje, Acho então? que era isso. Aí eu só tenho a agradecer pela disponibilidade do Padre Patrick, né? A agenda é bastante cheia, então conseguir ter a oportunidade dele estar aqui hoje com a gente é uma bênção mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. De volta. Viu? Pode deixar que a gente vai fazer de novo. Muito obrigado, Vale, pela presença. Valeu. Desculpe qualquer coisa. Foi ótimo. Pessoal, aproveitem, compartilhem, comentem bastante ali o que vocês quiserem. Que com o ano que vem a Vale vai estar aqui de novo. A gente aproveita mais um outro para responder os comentários desse link. Compartilhe bastante nas redes sociais. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, TikTok, todas as nossas redes sociais, né? A gente costuma dizer também que o podcast normalmente costuma ficar um pouco mais extenso, né? Então, às vezes é difícil separar para assistir ele por completo, né? De uma vez só. Então, aproveita, às vezes tá em casa, tá no carro, já vai ocupando tempo aí, vai curtindo esse episódio aí que ficou maravilhoso. Padre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite, quando a gente entrar em contato com o pessoal lá para servir. Ficamos muito felizes, muito ansiosos hoje durante o dia, agora que o senhor chegar. E a gente gostaria de pedir que a gente encerrasse esse episódio de hoje com uma bênção. Vamos sim. Pedir ao bom Deus que derrame uma bênção especial sobre vocês, a Pascom desta paróquia, o padre, o povo, que a gente possa ser alcançado pelo Senhor neste momento, pela sua ternura, pela sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal. E a gente quer agradecer também ao pessoal que está nos bastidores, o William, a Júlia, a Geisa, que estão ajudando na produção de hoje. E, de novo, fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. E até a E próxima. até a próxima. Valeu. E você também, reze e resenha, pode chegar. Tem palavra viva pra te inspirar. Se é fé com verdade e alegria, reze e resenha todo dia. Reze e resenha, Que vira conversa.